Irmãos, chegamos no capítulo de número 14 de 1 Reis. Capítulo de número 14. Mas antes de eu dar início ao texto ao qual vamos estudar, eu gostaria de ler com vocês antes uns 3 versículos que se encontram no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20, versículo 4, o 5 e o 6. Êxodo capítulo 20, versículo 4, 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezarem. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Essas palavras em Êxodo fazem parte dos 10 mandamentos, né? E os 10 mandamentos, eles são compostos de 5, que é exatamente você e Deus, e os outros 5, você e o seu próximo, né? Então, no texto que nós lemos, você vê que ele fala: não fará para ti imagem, nem escultura, nem adora a ídolos, né? No céu, na terra, ou debaixo da terra. Ou seja, para não fazer nenhum ídolo que esteja no céu, algum anjo, né? Algum ser criado pelo nosso Deus, uma ave, alguma coisa, na terra. Ele vai falando, as pessoas tinham muito costume de fazer bezerros, né, boi e tudo isso, ou dentro do mar. Então ele já englobalizou tudo. Não farás ídolo no céu, nem na terra, né, nem no mar. E aí a gente se depara no livro de 1 Reis, capítulo 14. Nós já viemos estudando sobre Jeroboão. Jeroboão foi um servo de Salomão, né? Nós estudamos e vimos bastante que ele era bem apto naquilo que ele fazia. Pelo pecado de Salomão, o Senhor usa o profeta Aías e fala com Jeroboão que lhe daria para ele 10 tribos. Ó, Jeroboão, você vai ter 10 tribos, ou seja, o Senhor tirou, e nós vamos ler isso aqui mais para frente. O Senhor tirou 10 tribos da mão de Salomão e vai entregar a você. E há uma promessa condicional. Mas só que nós vemos mais para frente que quando chega o tempo das festas de Pentecoste, né, essas coisas, e Jeroboão, com medo do povo de Israel, ia até Jerusalém para poder adorar e se aliar novamente com Roboão e matar ele. A gente já vê a falta de fé, a incredulidade dele daqui, pois o Senhor tinha usado o profeta falando para ele: ó, Jeroboão, se você for fiel a Deus, o Senhor vai fazer a sua dinastia, né, perpétua, igual fez de Davi. Havia uma promessa condicional, sim, mas havia uma promessa que o Senhor seria fiel. Ele não precisaria fazer isso que ele fez, assim como foi com Salomão também. O Senhor, a mesma palavra que o Senhor falou com Jeroboão, falou com Salomão: Salomão, se você for fiel como seu pai foi, né, o seu trono, você fiel a você vai isso, aquilo. Mas o que acontece? Salomão, ele parece que ele não confiou muito em Deus, porque ele começa a fazer um monte de alianças. E não era necessário disso, porque entre essas alianças que ele foi fazendo com os outros países, ele foi adotando também a outros deuses, se casando com 1000 mulheres e adotando os seus deuses como bagagem. E assim ele acabou no pecado de idolatria. Jeroboão, a mesma coisa.
ele com medo do povo ir para Israel e talvez se rebelar contra ele, e depois matar, ele falou, não, o que eu vou fazer? Eu vou começar a construir templos aqui, vou começar a construir bezerro de ouro, para que o povo não tenha necessidade de ir até Jerusalém adorar, mas que o povo fica por aqui. Quer adorar? Não, adora aqui, ó, faz sacrifício aqui, ó, fiz esse bezerro, ele vai ser o nosso Deus a partir de hoje, ok? E o problema é que todo o povo, a nação de Israel, concordou, né? E nós sabemos que quando um rei, ele toma uma decisão errada, todo o povo, ele acaba refletindo, né? Todo o povo acaba sentindo esse reflexo da decisão errada de um rei. Hoje em dia nós também, né? Não vou entrar aqui em detalhes políticos, mas a gente sabe que um erro de um prefeito, um erro de um governador, um erro de um presidente reflete em toda a nação, não é verdade? Foi da mesma forma. Então, nós chegamos no capítulo 14, que vai falar sobre Jeroboão. E o que acontece, irmãos? Quem é pai e quem é mãe, aqui sabe quão impactante é quando um filho seu está doente, né? Quem é pai e quem é mãe aqui sabe que quando o seu filho está doente, sua filha está doente ali, como é impactante, como é ruim para nós que somos pais, como a gente sente a nossa pele, parece que até em nós, e a gente deseja que trocasse, né? Poxa, está doente minha filha, coitada, por que podia ser em mim, né? Que eu sou, não sei, mais forte e tal, sou mais velho, né? Coitada, aqui nessa pequena e tal, está sofrendo. E isso aconteceu com Jeroboão. A Bíblia vai nos dizer que o filho de Jeroboão, ele fica doente, e Jeroboão, ele sente esse impacto, e o que acontece? Ele começa a perder um pouco a cabeça, e ele começa a apelar para o tudo ou nada, né? Às vezes nós, quando o nosso filho está meio doente ali, né, e tal, a gente tenta apelar para o tudo ou nada, né? Pô, eu queria que ele estivesse bem, eu vou levar para o médico aqui, vou fazer isso, gasto dinheiro naquilo, isso, aquilo, tua cabeça fica a milhão, você fica inquieto, né? E aquela sensação de impotência, porque muitas das vezes você gasta todos os seus recursos, e aqui a gente sabe que não tem ninguém rico aqui, não é verdade? Então, nossos recursos não são tanto para a gente, né? Então, o nosso recurso já é pequeno. Aí a gente pega e tenta gastar aquilo que é pequeno porque a gente quer ver o nosso filho bem. A gente se preocupa com o nosso filho. Então, quando a gente vê que corre para um lado, corre para o outro, bate cabeça aqui, bate cabeça ali, a gente começa a sentir a sensação de impotência. Caramba, estou fazendo de tudo e tal, agora eu vou por tudo ou nada, né? A gente tenta, e aí a gente vê pessoas que, você vê em jornal, às vezes, o pai ou uma mãe indo, lógico que nada justifica, mas às vezes entrando no mercado e roubando lá as coisas, porque não tem nada para comer em casa. Nada justifica. Errou, tal, mas você vê o tudo ou nada. A pessoa entra no mercado ao ponto de roubar, vou roubar. Aconteceu isso com um parente meu uma vez. Ele foi até preso, porque estava passando uma situação complicada, e ele acabou, eu não me lembro se foi uma bicicleta que ele pegou, que ele ia vender e tal, para poder comprar alguma coisa, não lembro. Aí, faz muito tempo, eu era bem pequeno. Mas ele foi preso por conta disso. Estava passando um aperto em casa, e ele acabou fazendo isso. Então, chega uma situação que a pessoa começa a se desesperar. Eu tenho que ter dinheiro para poder comprar alguma coisa em casa que não tem nada. Meu filho está doente, eu não consigo. Como é que eu faço? Né? E a gente acaba partindo para o tudo ou nada. Jeroboão, nós vamos ler aqui, irmãos, capítulo 14, versículo 1, vai nos dizer assim, naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. E este disse à sua mulher,
use um disfarce para não ser reconhecida como mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele dirá a você o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu ao seu pedido e foi à casa de Aías em Siló. Ora, Aías já não conseguia enxergar, tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para perguntar a você acerca do filho dela, pois ele está doente e você deve responder assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Vamos parar por aqui. Então nós vemos que a mulher de Jeroboão, ou melhor, nós vemos aqui que Jeroboão, ele começa a se desesperar. Seu filho ficou doente, e ele começa a bater cabeça, e o interessante é que a gente vê que Jeroboão, ele sabia que os deuses que ele tinha construído não era capaz de resolver uma situação real. Jeroboão, ele constrói um bezerro lá e tal, para eles adorar, constrói templos e um monte de deuses lá e coloca. Mas por que que ele não foi lá adorar o Deus dele lá, se prostrar, pedir a cura para o Deus dele? Ao contrário, ele fala para a mulher dele se fingir e até lá o profeta Aías, que morava em Siló, que ficava mais ou menos uns 30 quilômetros dali de onde ele estava, para poder ter uma notícia. Ou seja, ele sabia que o Deus que ele criou não ia resolver nada, não tinha poder, ele só fez aquilo para poder segurar o povo ali, e o povo, a Bíblia fala que quando o povo não tem conhecimento, o povo peca, não é verdade? Por quê? Porque falta conhecimento. Hoje em dia acontece muito dessas coisas aí. Às vezes as pessoas que estão ali ministrando, em alguns lugares aí e tal, e falando da palavra de Deus, às vezes até sabe a verdade. Às vezes até sabe que realmente não é assim que funciona, realmente o que a Bíblia quer dizer não é isso, mas se eu falar a verdade, eu não consigo ter aquilo que eu quero. Se eu falar a verdade, uma vez eu estava conversando, quando eu comecei a fazer a escola da Bíblia, e eu estava numa denominação, e a pessoa responsável lá da denominação veio conversar comigo, falando: poxa, você está estranho, Eu já tinha, na realidade eu estava cursando na escola da Bíblia, e a gente começa a comparar, Você está estudando a Bíblia, peraí, mas realmente está, o que eu faço lá não bate, está errado, mas isso aqui não está batendo. E eu comecei automaticamente. Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu não consigo disfarçar muito os meus sentimentos. Se eu estou triste, eu vou estar ali você vai ver que eu estou triste, você vai ver que eu estou nervoso, Se eu estou feliz, você vê que eu estou feliz, Então eu não disfarço muito, eu tento ficar neutro, mas você vê que eu sou bem falador, Os irmãos sabem que eu falo pra caramba. Eu falo que um dos meus dons é falar. Eu falo pra caramba mesmo, eu gosto de falar, eu gosto de prosear, Eu gosto de uma prosa, gosto de conversar. Então, é normal você me ver conversando, falando, dando risada, brincando, sou bem brincalhão, mas quando você vê eu chegando quieto, sento no meu lugar, não falo nada, você fala: pô, o irmão está estranho, aconteceu alguma coisa, está acontecendo alguma coisa. Então a pessoa chega e pergunta: está acontecendo alguma coisa com você? Então, eu comecei a ficar mais neutro ali, já não opinava mais em nada, E essa pessoa, ela percebeu e ela veio conversar comigo: aconteceu alguma coisa? Por que você está assim? Peguei: não, nada, aconteceu nada. Não, eu vi, você não saiu de férias, não deu dízimo,
e assim, assim, assado, né? Aí eu peguei e conversei com ela, peguei e falei, não, é que, já que você está me perguntando, eu vou falar, né? Eu não concordo com algumas coisas, na realidade, não é eu não concordo, né? A denominação em si, algumas coisas que vocês têm como doutrina, a Bíblia não bate, então não tem como mais eu viver nessa situação. Mas como assim, né? Se a gente não pegar o dízimo, as igrejas vão fechar. Eu falei, mas as igrejas não fecham, as igrejas somos nós. E quem é o dono da obra é Deus que cuida. Você não precisa se preocupar, ai meu Deus, eu tenho que, ai. Calma, irmão, calma. Deus é dono da obra. Deus está no controle. Você vê Salomão? Tentou, fez aliança daqui para tentar um paz, mas Deus não falou que ia proporcionar um momento de paz para que ele viesse construir o templo, se ele fosse fiel, assim, assado. Deus ia proporcionar. Por que tu vai se alinhando com tudo, abraçando tudo que vem, para tu criar amizade, criar vínculo, e isso não, eu tenho que fazer isso, porque isso eu vou ganhar. Calma, irmão, você não precisa imitar o outro para você querer ganhar ele para Cristo. Que é mais fácil você se afastar, como aconteceu com Salomão, que acabou se desviando, do que você trazer ele. Então eu peguei e falei para ele, não, eu não concordo. Ele, mas as igrejas vão fechar se for assim. Não, eu sei que né, a oferta, né, é o que vale hoje e tal, porque na conversa eu acabei falando um pouquinho ali para ele a respeito do dízimo em si. Ele falou, mas você viu quanto que vem de oferta? As igrejas vão fechar, porque é muito pouco. Eu falei, se a gente ensinasse o povo correto, o povo ofertava com amor, com alegria. Mas não, a gente prefere ficar com o quê? Com aquilo que é certeza. O dízimo é certo. Opa, é 10% que o cara vai dar. Então é mais correto eu fazer isso, que assim, assado. Você consegue entender? Ele sabia que não era certo, mas se ele falar, o povo não dá. E aí o que acontece? Segundo o que ele diz, as igrejas fecham. Não, a obra é de Deus. A obra é de Deus, as igrejas não fecham. Porque a igreja não é 4 paredes, a igreja somos nós reunidos aqui. Aqui nós somos igreja. Senão a gente for lá para a pracinha ali, do skate ali, fazer um culto, lá a igreja está lá, ali é a igreja, porque a igreja está, a gente está ali, o corpo de Cristo está ali. Entendeu? Então, as pessoas sabem, às vezes, o que é o certo, mas se falar, eu vou perder aqui, então o que eu faço? Eu vou deixando rolar, mas aí é que está o erro. Por quê? Porque como nós lemos aqui, no início, né, em Êxodo, que não devemos adorar a imagem e escultura, não devemos sair além do que aquilo que Deus nos deu. Se a gente acrescentar uma vírgula, né, um tio, a Bíblia fala que você sai totalmente daquilo ali. A Bíblia não fala, irmão, então, por favor, não cria histórias, né? Então, Jeroboão, ele sabia disso, que os seus deuses não ia adiantar nada, ele chegar lá, se prostrar, orar, porque foi feito por ele, sabia que aquilo ali era apenas algo, né, superficial, só para segurar o povo ali, para o povo não ir para Jerusalém, mas quando o calo apertou, o calo apertou, e agora? Não, eu sei que lá é de verdade. Então o que ele fala para a mulher dele? Se disfarça, provavelmente a mulher de Jeroboão, né, as princesas, a rainha, né, deveria ter uma vestimenta real e tal, diferenciada das outras pessoas, porque hoje se você me vê aqui assim, e você me vê de terno, você me reconhece, é o Léo, né? Mudou, tá de terno, mas é o Léo, não é verdade? Naquele tempo, né, você vê que a vestimenta contava muitas vezes, a pessoa nem sabia muito da cara ali, mas sabia que a vestimenta da pessoa é desse jeito, é uma vestimenta real, essa pessoa é importante, tem assim, certos detalhes na roupa, né, então contava muito. Então Jeroboão, ele fala para a mulher dele assim, faz o seguinte, se disfarça, vai até Siló, lá tem o profeta Aías. Lembra do profeta Aías? Então, o profeta Aías, ele é o que falou que eu seria rei sobre Israel. Ou seja, ele é um profeta verdadeiro. Por quê?
Jeroboão tinha criado templos, deuses, levantou sacerdotes que nem da tribo de Levi era, tinha profeta, a gente até leu aqui mais para frente não, atrás, né, a aula passada com o nosso irmão Ricardo, sobre o profeta velho, né, tinha até o profeta velho lá, então, tipo, tudo que estava, né, ali que não era muito bom, estava para aquele lado ali. Então, ele falou, ó, vai até Siló, e lá tem um profeta lá, o profeta Aías, e ele vai dizer o que vai acontecer. Jeroboão sabia que estava errado, irmão. A gente sabe quando a gente erra, não é verdade? Quando você faz algo que não agrada a Deus, você sabe. Eu não lembro se foi, acho que foi aqui mesmo, não lembro se foi numa aula, se foi numa pregação, que nós falamos a respeito de que o ser humano, mesmo ele não sendo conhecedor, mas ele tem em si, no seu coração, aquilo que é certo e que é errado. Não tinha mandamento nenhum quando Eva e Adão pecou contra Deus, né? Só apenas não coma, mas quando eles fizeram ali, eles, já se vestiram, né? Porque eles sabiam que pecaram, se esconderam. Você vê os filhos dele, Caim e Abel. Quando Caim mata Abel também, ele se esconde ali de Deus por conta de um erro. Então, a pessoa ela não precisa ter conhecimento. Ela sabe que se matar não é o certo. Ela sabe se fizer alguma coisa que está além do que é o normal, está errado, né? Então não precisa ter uma lei. Então o que acontece? Jeroboão aqui, ele sabia muito bem que ele tinha errado. Então, no capítulo anterior, a Bíblia fala que quando ele estava ali adorando aos deuses ali que ele tinha criado, e um profeta, homem de Deus, a Bíblia fala, vem e profetizando contra a ação que ele estava fazendo, ele foi estender a mão para pedir para os seus soldados ali pegar o profeta ali, e nessa que ele estica a mão dele endurece ali, né? E ele pede misericórdia para o profeta ora a Deus, e ele então tem a sua mão restituída. Talvez aqui nessa situação ele achou que aconteceria a mesma coisa. Meu filho está doente. Não tem nenhum homem de Deus aqui, porque todos aqui onde a gente está tudo errado também, igual a gente. Então faz o seguinte, irmão, vai lá, né, em Siló, lá tem um profeta que ele falou que eu ia ser rei. Ele é um homem de Deus. Você chegando lá, quem sabe, ele também não ora, você, né, disfarçada, chega ali e fala, meu filho está doente, ele vai orar pelo seu filho e o seu filho vai ser curado. Você não precisa se identificar quem você é. Vai lá, se disfarça, fala, né? Isso eu estou imaginando assim, né? Ela chegando e tentando disfarçar, não dizendo que era mulher de Jeroboão, para que ela viesse pedir a cura do seu filho e ele vai lá que teu filho está curado, né? Vai, né? Orasse pelo filho dela e o filho dela recebia a cura, mas foi ao contrário. Dessa vez deu ruim para Jeroboão, né? Dessa vez deu ruim. O que acontece? A mulher dele se disfarça, ele pede para ela se disfarçar, ir lá falar com o profeta Aías, ele pede para ela levar alguns presentes, né? Leva 10 pães, uns bolos, mel, né? Isso mostrava, como que eu posso dizer? Isso mostrava para quem você estava visitando que essa pessoa é importante para você, essa pessoa é uma pessoa como que eu posso dizer assim, uma autoridade, né? Alguém que é importante na sua vida, né? Você mostrar carinho, afeto. Então, você levava, quando você visitava alguém, você levava alguns presentes, né? Mostrando esse afeto, esse carinho que você tem, esse respeito por essa pessoa. Então, ele pede, leva isso, né? E vai lá. Então, a Bíblia fala que a mulher de Jeroboão faz isso, vai até Siló. Mas, chegando lá, em Siló, você vê que nós acabamos de ler que o profeta Aías, ele já estava velho, né, e já não enxergava
mais. Então, acho que não haveria necessidade dela trocar suas vestimentas nem nada. Mas aí, ela fazendo, se ela não trocasse as suas vestimentas, e talvez algum do povo de Israel visse ela indo até Siló para poder falar com o profeta, e falar, mas pô, peraí, o rei não fez os bezerros aqui para a gente adorar, mas pô, tá saindo daqui para poder adorar lá, para consultar lá, não estou entendendo. Então ia haver essa divergência, porque o profeta estava cego, não havia necessidade dela trocar de roupa, ela chegaria ali, simplesmente fingia ser uma outra pessoa, e pronto. Então, mas ela troca suas vestimentas ali para talvez alguém do povo de Israel ali não ver e falar, pô, mas a gente tem os deuses aqui, por que não consulta o nosso Deus? E aí Jeroboão estaria em maus lençóis. Então ele pede para ela se disfarçar e vai lá. Quando ela chegar lá, ela achou que ia surpreender, disfarçada ali, tentar não mostrar quem ela era. Porém, ela esqueceu, e ele também, Jeroboão, eu acho que de tanto ele viver uma vida de pecado, isso faz a gente esquecer. Quando nós pecamos, a gente vai esquecendo do Deus a qual nós servimos, né? Geralmente a gente esquece que o Deus que a gente serve é um Deus fiel. A gente esquece que tudo está no controle de Deus. A gente está ali numa vida de pecado, uma vida de, sabe, como que eu posso dizer, aquela turbulência, e a gente acaba esquecendo do Deus a qual nós servimos. Jeroboão, ele, por estar vivendo uma vida de pecado, idolatria, né? E nesse desespero que ele estava, porque o seu filho estava doente, ele acabou esquecendo que o Deus que ele servia era o Deus onipotente, onisciente, onipresente, que Deus, não tem como você se esconder. O salmista Davi, ele fala no Salmo 149, se eu não me engano, para onde, né, eu vou, se eu for para o maior monte, ali tu estás. Se eu me esconder na caverna, ali tu estás. Se eu for na mais profundeza do mar, ali tu também está. Para onde eu vou fugir da tua presença? Não tem para onde nós fugirmos. Não tem para onde a gente ir, não tem como se esconder de Deus, irmãos. Não tem como se esconder de Deus. Para onde você for, Deus está. Jonas tentou fugir. Vai para Nínive. Não, vou para Nínive não. Pegou o navio, foi. Estava lá na proa do barco, lá do navio, lá dormindo lá. E o pau quebrando lá fora e Jonas dormindo, né? Até que ele foi acordado, a gente sabe bem a história, não é verdade? Acabou fazendo a vontade de Deus. Não tem para onde se esconder de Deus, irmãos. Não tem como se esconder de Deus. Deus, ele está em todos os lugares. Deus, ele conhece. Ele fala, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, e de longe entende os meus pensamentos. Você não só não consegue se esconder de Deus, mas nem o que tu pensa, tu consegue esconder de Deus. Consegue esconder da gente aqui. Eu não consigo ler o seu pensamento. Eu não sei o que você está pensando, não sei o que está no seu coração, mas Deus, ele é o único que ele consegue pisar nessa terra aí, que é o coração, e ele sonda o teu coração. É por isso que quando acontece alguma coisa, Deus ele procura entrar no seu coração e ver a motivação do que você fez. Muitas das coisas parecem ser errado para nós, mas às vezes, né, um exemplo que a gente pode ter, vamos supor, as filhas de Ló tiveram relação com ele, cada uma teve ali os seus filhos. Para nós, super errado. Como assim? Filha com pai? Super errado. Mas qual foi a motivação? Então, isso que que Deus ele sabe diferenciar. Nós vamos ver aqui que o Senhor ele fala para Aías, ó Aías, a mulher de Jeroboão vai vir aí. Ela quer saber do filho dela. Então, é o seguinte, você vai falar isso e isso para ela, tá? Aí, que grande responsabilidade que Aías tinha, né? Eu acredito, irmãos, que
é muito difícil para nós falarmos. Eu vou usar outra referência. Apesar de às vezes ser já um hábito dos médicos de falar a respeito, né, de situação dos seus pacientes, mas você imagina a situação de um médico chegar para uma mulher, para um homem e falar, ó, a doença que você já está, ela é severa, né? Já está comprometendo praticamente 100% do seu corpo, você tem tantos dias de vida. É uma responsabilidade e outra coisa, é um peso para a pessoa falar isso, porque você não está dando uma notícia boa. Chegar e falar, ô irmã, né, parabéns, né, que benção, você está vindo nos cultos, nos estudos, você está se dedicando, está lendo a palavra, está assim, assim, assado, né, está trazendo umas mensagens, você está trazendo um estudo, pô, parabéns. Agora você fala, pô irmã, tu está se afastando do Senhor, vamos vigiar, vamos buscar mais. É bem mais difícil, por quê? Porque você falar a verdade, e quando você fala a verdade de uma situação dessa, porque você falar a verdade ou elogiando, é bom, né, para os dois lados, pô, legal, eu fico feliz, e a pessoa também fala com facilidade, mas você falar a verdade para alguém que está errando, para você é complicado, você não sabe a reação da pessoa, e a pessoa vai, né? Então você imagina, a gente está com a colega, né, a amiga da nossa família lá, da minha esposa, que ela está com câncer e o médico falou que já não tem mais esperança para ela. Já fez de tudo, já não tem mais o que fazer. Falou que liberou já o que ela quiser comer, né? Se quiser comer, come e dá bastante carinho, porque qualquer momento pode ir. Entendeu? Então, você imagina o médico dando essa notícia para o seu paciente, para os familiares. Não é fácil, irmão, não é fácil. Você fica ali, é complicado, mas Aías, ele tinha que falar isso para a mulher de Jeroboão. E isso não era apenas algo que vinha dele, mas isso vinha da parte de Deus. Ele tinha a responsabilidade de falar. Fala. Né? E foi o que aconteceu. Então, a Bíblia vai nos dizer assim, no versículo 6. Quando Aías ouviu o som dos passos junto da porta, disse, entra, mulher de Jeroboão. A mulher estava disfarçada, ele estava cego, ela botou o pé na porta, entra, mulher de Jeroboão. Você imagina ela, meu Deus, como ele sabe que sou eu, né? O impacto dela ali. Como esse cara sabe que sou eu? A Bíblia não fala muito da mulher de Jeroboão. Eu tentei procurar alguma coisa a respeito dela, da onde que ela é. Eu vi alguns estudiosos falando que ela era uma princesa egípcia, né? Se é verdade ou não, não tenho certeza. Então, o que acontece? Ela não conhecia profundamente o Deus de Israel. Talvez conhecia os seus deuses aí do Egito, né? Um deus ou outro ali, mas um Deus que era mudo, né? Que tem boca, mas não fala, um Deus que tem ouvido, mas não ouve. Talvez ela estava acostumada com esses deuses. Mas quando ela chega na porta disfarçada, o cara cego me fala o meu nome, pô, esse cara aí... Então ele disse, entra, mulher de Jeroboão, por que está... entra, mulher de Jeroboão, por que esse fingimento? Fui encarregado de dar más notícias. Então ele fala, entra, mulher de Jeroboão, por que você está fingindo? O Senhor tinha falado para ele que ela ia se fingir ser outra pessoa, né? Estou encarregado de te dar más notícias. Vá dizer a Jeroboão que isto é o que o Senhor, Deus de Israel, diz. Tirei-o dentre o povo e tornei líder sobre Israel, o meu povo. Tirei
o reino da família de Davi e o dei a você, mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o seu coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que vieram antes de você, pois fez para você outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. A mulher de Jeroboão foi buscar uma notícia para o seu filho. Vai lá e procura saber o que vai acontecer com o nosso filho. Mas quando ela chegar lá, a notícia não é para o filho dela, e sim para o pai dele. Aí, Aías, ele lembra a mulher de Jeroboão falando, diga assim para Jeroboão, eu tirei você do meio do povo, Jeroboão, você não era nada, não era ninguém. Eu tomei 10 tribos da família de Davi, o meu servo, segundo o meu coração. Eu entreguei a você, na sua mão, essa responsabilidade. Você virou as costas para mim. Por isso que, a gente às vezes comenta, a pessoa pede para Deus, Deus, quero isso, quero aquilo, quero ser rico, isso, aquilo. Às vezes a gente não consegue ser fiel no pouco. Você imagina quando Deus te dá muito? Será que nós vamos permanecer fiéis a Deus? Senhor, nossa, se eu fosse rico, eu conseguiria te servir mais. Eu conseguia fazer isso, fazer aquilo. Será? Será que a gente ia conseguir fazer mais para o Senhor se nós fôssemos mais ricos? Se a gente tivesse posses, fosse uma pessoa importante? Será que a gente ia servir mais a Deus? Olha o que aconteceu com Jeroboão. O profeta lembrou ele, lembra? Fala para o teu marido, se ele lembra o que eu fiz com ele. E tudo isso que eu fiz com ele, ele ainda virou as costas para mim. Ele virou as costas para mim ainda, depois de eu ter feito tudo isso para ele. Versículo 10 diz assim, por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo, seja livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como queima o esterco. Olha que palavras pesadas, Você vê o que a gente leu no início? Não fará para você imagem, escultura, porque se você fazer isso, o seu pecado ele vai atingir até a sua terceira, a quarta geração, o Senhor vai, mas se você for obediente, até 1000 gerações, eu vou abençoar também a sua geração. É o que literalmente aconteceu com Jeroboão aqui, O Senhor, usando o profeta Aías, fala para ele, eu vou matar todos, de Jeroboão até o seu último descendente masculino, eu vou exterminar. Por quê? Porque ele feriu a Deus construindo ídolos de bronze, de metal. E a idolatria, ela cai como uma traição, não é verdade? A idolatria é um pecado de traição, é você trair a Deus com outros deuses. Então o Senhor fala que ia acabar com os descendentes de Jeroboão. Dos que pertencem a Jeroboão, versículo 11. Os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou, quanto a você, volte para casa.
quando você puser o pé na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá. Quando? Agora mesmo. E o Senhor ferirá Israel de maneira que ficará como junco balançando a água. Ele desarraigará de Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados e o espalhará para além do Eufrates, pois provocou a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu Ele abandonará Israel por causa do pecado de Jeroboão que cometeu e tem feito Israel cometer. O Senhor ia exterminar todos os parentes de Jeroboão. E a Bíblia fala que o único que seria sepultado seria o seu filho Abias. E isso porque o Senhor tinha achado graça em Abias. Parece até injusto, né, irmãos? Parece até injusto porque você vê, se o Senhor achou graça em Abias, por que não cultivou ele com vida? Por que não preservou ele? Mas aí é que está, muitas das vezes, a gente vê a morte como algo ruim, não é verdade? A gente vê a morte como algo que seja, a sentença de Deus, é o final, né? Você errou, a morte veio e tal, assim, assado. Isso seria o pior castigo. Aconteceu tudo isso, o final do castigo, a morte, né? Então a gente sempre vê a morte como essa coisa ruim, mas aqui, nessa situação, que o Senhor ia permitir que quando a mulher de Jeroboão voltasse, o filho dela ia morrer, e a Bíblia fala que todo Israel ia chorar, ia prantear, né, e ia enterrar ele ali. Você vê que o único da família que ia ser enterrado, porque o profeta disse para a mulher dele que quem morresse na cidade, os cachorros iam comer. Quem morresse no campo, as aves do céu iam comer também. Ou seja, nenhum deles ia ser sepultado. Não ia ter lembrança, não ia ter nada deles. Morreu lá, os bichos comeu, pronto. Mas Abias, ele ia ser sepultado. Então, e esse sepultamento, todo Israel, ele ia ter aquele cortejo ali, como todos os que morrem e que têm, né, respeito, né, que tem ali os seus familiares, e vai, né, acompanhando, seria único. E nós entendemos que, às vezes, o que a gente acha que é justo, às vezes não é a justiça de Deus, né? O próprio Tiago, ele fala que a nossa justiça não é a justiça de Deus. Às vezes a gente acha, mas ele poderia ter ficado com vida. Mas, às vezes, o Senhor estava livrando, como eu disse aqui, a gente acabamos de ler, que até a última geração de Jeroboão ia ser exterminada, ia sofrer. O profeta, ele até dá um spoiler ali do que ia acontecer há uns 300 anos mais para frente. Fala que a nação de Israel ia ficar em cativo, que eles iam ser destruídos. Fala que ele ia ser espalhado, e foi o que aconteceu. Porque depois de mais ou menos, depois dessa época, depois desse tempo aqui, uns 300 anos mais para frente, a nação de Israel, ela ia ser destruída, que já não ia mais existir. E realmente ela sumiu, desapareceu ali, no meio da guerra, luta, foi levado em cativo e se espalharam todo o povo. Acontece um pouco da união lá em Atos 2, no derramamento do Pentecoste, não tem? Que fala que um era de tal lugar, tal, é onde que o Senhor, ele traz de volta de novo ali o povo, né? Então, em Atos 2, aqui
nós vemos a separação começando com Salomão, pelo pecado dele, acontece essa divisão, e em Atos 2, né, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós vemos de novo o povo de Israel, e assim, né, nós também como igreja ali, entrando tudo no mesmo pacote, vamos dizer assim, né? Então o Senhor estava livrando o filho de Jeroboão, Abias, de morrer e ter uma morte feia, a qual todos os seus parentes iam ter por conta do pecado de Jeroboão. Versículo 17, diz assim: Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirza. Assim que ela entrou na casa, o menino morreu. Eles o sepultaram, e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predizera por meio do seu servo, o profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos, e então descansou com os seus antepassados, e o seu filho Nadab foi seu sucessor. Então, tudo que o Senhor tinha falado, aconteceu. Ele disse para a mulher de Jeroboão: quando você chegar lá, seu filho vai morrer. Aconteceu que o filho morreu realmente, mas ele foi sepultado com dignidade, vamos dizer assim, né? E a Bíblia vai nos dizer que Jeroboão, ele reinou durante ali 22 anos, né, da sua vida. Ele foi rei de Israel, e ele acaba morrendo, e o seu outro filho, Nadab, é que fica o seu sucessor, e dá continuidade a essa, como que eu posso dizer, uma palavra, dá continuidade a essa dinastia doída, vamos dizer assim, que ele vai carregar ali, que o Senhor iria punir até o último homem ali da família de Jeroboão. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente dá continuidade e vamos falar agora do Reino do Sul, porque enquanto tudo isso acontecia lá no Reino do Norte, a qual estavam as 10 tribos com o rei Jeroboão, tinha o Reino do Sul, que era Judá e Benjamim, a qual tinha o rei que era Roboão, filho de Salomão. E nós vamos ver semana que vem o que estava acontecendo agora no Reino do Sul, que também não era nada coisa boa, né? Infelizmente, Jeroboão, ele não foi um homem igual o seu avô, né? Como pode, né? Você vê ali, às vezes, nem sempre uma pessoa que é boa e tem ensinamentos bons, ele consegue, né, transmitir isso para os seus descendentes. Não por conta de si, mas porque cada um segue a sua vida, cada um faz as suas escolhas, né? Às vezes você foi um ótimo homem, tal, exemplo, mas às vezes o filho não foi a mesma coisa que o pai. E nós vamos ver isso semana que vem. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja e agradeço a oportunidade.